piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Troca de calor. Calorímetro. O calorímetro é um aparelho utilizado em laboratório com o objetivo de realizar experiências envolvendo troca de calor entre corpos ou substâncias. O calorímetro é dotado de um termômetro que liga o interior ao exterior para poder verificar as variações de temperatura. O calorímetro possui paredes adiabáticas, paredes isolantes, que não permitem a troca de calor entre a parte externa e a parte interna, como também a parte interna da parte externa. E uma tampa que tem que ser removível para poder você introduzir as substâncias no interior do calorímetro. Trocas de calor. Dois corpos ou mais, com temperaturas diferentes, quando colocados em contato ou próximos, podem trocar calor entre si, obedecendo uma expressão a seguir, onde nós temos o somatório das diversas quantidades de calor trocada entre diversas substâncias, onde Q1 seria a quantidade de calor trocado pela substância 1, Q2, a quantidade de calor trocada pela substância 2, e assim sucessivamente. Então, esse somatório corresponde a um valor nulo, corresponde a um valor zero. Exercício. Temos a seguir 3 questões resolvidas envolvendo troca de calor. Questão 1. Um calorímetro cuja capacidade térmica é de 20 calorias por grau Celsius contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Um sólido de 100 gramas e temperatura de 85 graus Celsius é colocado no interior do calorímetro. Sabendo que o equilíbrio térmico se estabeleceu em 25 graus Celsius, determine o calor específico médio do sólido. Temos essa expressão, calor Q1, quantidade de calor trocada pelo calorímetro, mais Q2, quantidade de calor trocada pela água, mais Q3, quantidade de calor trocada pelo sólido. Para o calorímetro, temos essa quantidade de calor envolvendo a massa, calor específico do calorímetro, a temperatura final, menos a temperatura inicial. Para a água, nós temos a massa da água, o calor específico da água, vezes temperatura final que a água atinge, menos temperatura inicial. Para o sólido, nós temos massa do sólido, vezes o calor específico do sólido, vezes a temperatura final do sólido, menos a temperatura inicial do sólido. Aqui, para o calorímetro, nós não temos a massa do calorímetro, nenhum calor específico, mas temos a capacidade térmica que nós representamos com C maiúsculo, e a questão fornece o valor da capacidade térmica, que vale quanto? Vale exatamente 20 graus Celsius. Temperatura final, que o calorímetro atinge, 25 graus, menos temperatura inicial que ele possuía. Temperatura inicial do calorímetro, 20 graus Celsius. Para a água, nós temos uma massa de 80 gramas, calor específico 1, temperatura final, 25, menos temperatura inicial, que era 20. Para o sólido, nós temos uma massa de 100 gramas, um calor específico que nós não sabemos, que precisamos determinar, vezes temperatura final. Temperatura final do sólido, 25 graus Celsius. Temperatura inicial do sólido
era de 85 graus Celsius. Portanto, é o seguinte, temperatura final, tanto do calorímetro, como da água, como do sólido, é de 25 graus Celsius. Resolvendo esses valores, vamos ter 20 vezes 25 menos 20, 5. 80 vezes 1, 80. 25 menos 20, 5. 100 vezes o calor específico, 100 vezes o Czinho, que representa o calor específico. 25 menos 85, menos 60. 20 vezes 5, 100. 80 vezes 5, 400. 100 Czinho vezes menos 60. Você tem menos 6.000 Czinho. 100 somado com 400, 500. Mais vezes menos 600, ou melhor, menos 6.000 Czinho. Vamos ter mais com menos, menos 6.000 Czinho. Teremos 500 igual a 6.000 Czinho. Portanto, 500 dividido por 6.000 equivale ao valor do Czinho, que corresponde ao calor específico do sólido. Sendo assim, o calor específico do sólido atinge 83 milésimo da caloria por grama grau Celsius. Questão 2. Deseja-se que certa mistura possua temperatura de valor 50 graus Celsius. Para obtê-la, foram misturados líquidos A e B, cujos dados estão registrados na tabela. A massa da mistura vale 240 gramas. Determine as massas dos corpos A e B. O líquido A tem calor específico de meia caloria por grama grau Celsius e uma temperatura inicial de 60 graus Celsius. O líquido B tem um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius e tem uma temperatura inicial de 40 graus Celsius. Como se trata de uma mistura, a quantidade de calor trocada pelo líquido A, que nós chamamos de Q1, mais a quantidade de calor trocada pelo líquido B, que nós chamamos de Q2, é igual a zero. É bom fazer essa anotação. A massa do líquido A mais a massa do líquido B, somados dá 240 gramas. Portanto, é bom anotar o seguinte: massa de B mais a massa de A igual a 240. Para o líquido A, temos o seguinte: a massa do líquido A vezes o calor específico desse líquido A, vezes a temperatura final e a temperatura inicial que o líquido A possui. Para o líquido B, temos a massa dele, o líquido B, vezes o calor específico do líquido B, vezes temperatura final, menos a inicial, que é igual a zero. A massa do líquido A, nós não sabemos, vai ficar assim, MA, vezes o calor específico desse líquido A, 0,5, vezes a temperatura final do líquido A, 50 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era de 60, mais a massa do líquido B, nós não sabemos, fica MB, vezes o calor específico do líquido B, que vale 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a temperatura final da mistura, que é 50 graus Celsius, menos a temperatura inicial do líquido B, 40, igual a zero. Trata-se de uma soma de quantidades de medidas de calor, e o somatório tem que ser igual a zero. Vamos resolver o seguinte: a massa de A vezes 0,5 se mantém essa escrita, MA vezes 0,5 vezes 50 menos 60 menos 10, mais a massa de B vezes 1 fica a massa de B. 50 menos 40, 10, que é igual a zero. Teremos MA, massa de A, vezes 0,5 vezes menos 10, você tem menos 5, massa de A, mais massa de B vezes 10, teremos 10 vezes a massa de B. Teremos o seguinte: a massa de B multiplicado por 10 fica no primeiro membro,
fica 10 mB, igual a menos 5 MA. Quando passa para o segundo membro, fica 5 MA. Simplificando o primeiro e o segundo membro dessa relação de igualdade, vamos ter 2 MB igual a MA. Se a massa de MB mais a massa de MA dos dois líquidos, a soma da massa dos dois líquidos é igual a 240, conforme anotamos aqui, teremos a massa de B mais 2 MB. 2 MB, por quê? Porque a massa de A equivale a 2 MB. Somando a massa de B mais 2 MB igual a 240, fica 3 MB igual a 240. Teremos para a massa de B, ou seja, a massa para o líquido B, 80 gramas. Sendo assim, teremos a massa de A mais a massa de B igual a 240. A soma das duas massas dos líquidos A e B é 240, sendo que a massa de B encontramos que vale 80 gramas, igual a 240. Portanto, 240 é igual a massa de A mais a massa de B. Sendo assim, a massa do líquido A é igual a 240 menos 80, ou seja, a massa do líquido A, 160 gramas, e a massa do líquido B, 80 gramas. Questão 3. Um rapaz coloca em uma garrafa térmica o café que acabou de fazer. São 350 gramas de café, cujo calor específico é de 1 caloria por grama grau Celsius a 86 graus Celsius. A garrafa térmica inicialmente estava a 20 graus Celsius e o conjunto atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 75 graus Celsius. Calcule a capacidade térmica dessa garrafa. A capacidade térmica da garrafa nós vamos representar com C maiúsculo, que eu vou chamar aqui de Czão. Bom, vai haver uma troca de calor entre a garrafa e o café. Lembrando que o café estava a 86 graus Celsius e a garrafa térmica se encontrava numa temperatura ambiente de 20 graus Celsius. A troca de calor entre a garrafa e o café é uma soma. Vamos ter aqui uma soma da quantidade de calor Q1, referente à garrafa, e a quantidade de calor Q2, referente ao café. E essa soma das duas quantidades de café, afinal trata-se de uma troca de calor, é igual a zero. Para a garrafa térmica, vou levar em consideração a massa, o calor específico da garrafa, a temperatura final que ela atinge e a temperatura inicial que ela tinha. Para o café, eu vou levar em consideração a massa de café, o calor específico do café, a temperatura final atingida e a temperatura inicial. Esses dois valores, a massa e o calor específico do café, nós não sabemos. A questão deu o valor da capacidade térmica, que eu estou representando com C maiúsculo. Uma pequena modificação nessa primeira expressão aqui, bastante comprida. E agora, essa outra expressão, eu entro com a capacidade térmica. Substituindo os valores, teremos o C maiúsculo, que é o Czão, é a capacidade térmica da garrafa, vezes temperatura final é a do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da garrafa, mais a massa do café, 350 gramas, vezes o calor específico do café, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, vezes temperatura final, é a temperatura do equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial que o café tinha, era uma temperatura 86 graus Celsius. Resolvendo os valores, entre parênteses, teremos 75 menos 20, 55, vezes o Czão, que é o C maiúsculo, que representa a capacidade térmica da garrafa. 300 vezes 1, 350, ou melhor, 350 vezes 1, 350. E essa subtração, essa diferença, 75 menos 86, dá o equivalente a menos 11.
Dando sequência, teremos 55 vezes a capacidade térmica, fica assim, 55 vezes a capacidade térmica, que é o Czão, 55 vezes o Czão. 350 vezes menos 11 dá o valor de menos 3.850. Teremos 55 vezes o Czão, que é a capacidade térmica, igual a menos 300, ou melhor, menos 3.850. Passando para o segundo membro da equação, fica positivo, fica o valor de 3.850. Teremos capacidade térmica igual a 3.850 dividido por 55. Vamos encontrar o equivalente para a capacidade térmica da garrafa térmica, o valor de 70 calorias por grau Celsius.